Termologia, termômetros e medida de temperatura. Nossa aula de hoje de física. Bem, galera, o material para você acompanhar essa aula você pode estar baixando aí na descrição do vídeo. Tem um link para fazer um download do PDF. Vamos lá? Muito bem, o que é que nós temos aqui? Termômetros e a medida de temperatura. Os termômetros são instrumentos utilizados para medir a temperatura de um corpo, ou seja, o grau de agitação de suas partículas. A gente já falou na aula anterior, né, que a temperatura é exatamente esta agitação, ela é dada por essa agitação das partículas que compõem um determinado corpo. Bacana? Então isso já é um primeiro conceito, a gente já trabalhou e que ele aparece aqui de volta, por isso vou dar um destaque, né? Vamos deixar isso aqui em destaque. Há vários tipos e modelos de termômetros, tá bom? Então deixa eu destacar aqui temperatura. Aí aparece então termômetro, né? Que é aí o instrumento que nós vamos utilizar para fazer essa medição, né? Mais conhecido e utilizado é formado por um bulbo e um tubo de vidro. Quer dizer, você tem um tubo de vidro, vou tentar colocar aqui para vocês de uma maneira bem legal. Eu vou estar pegando uma imagem para colocar aí, mas de qualquer maneira eu vou fazer aqui um desenho bem tranquilo, né? O termômetro praticamente todo mundo já viu, né? É um tubinho de vidro, né? E o bulbo, o que vem a ser o bulbo? É aquela partezinha mais embaixo, né? O bulbo é essa partezinha que fica aqui embaixo, né? Onde fica o líquido. Normalmente fica um líquido aqui, pode ser um mercúrio líquido, né? Pode ser aqui álcool, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas o bulbo é exatamente essa parte aqui que tem um líquido aqui embaixo, né? Mais redondinho, mais gordinho, que tem aqui na ponta do vidro que compõe, que monta ali o termômetro, tá? Dentro do bulbo é colocado um líquido ao ser aquecido, que ao ser aquecido se expande pelo tubo de vidro. Essa variação, essa expansão, né, essa dilatação aí é medida e dependendo da escala utilizada, opa, aqui já começa, né, um termo interessante. A escala utilizada tem valores distintos. Então é assim, os líquidos mais comuns em termômetros são mercúrio, né, que é o metal líquido, e a gente tem a figura do álcool também. Normalmente aqueles termômetros vermelhos, né, que eles são feitos aí com álcool, tá bom? Então vamos lá. Além do modelo com bulbo e tubo de vidro, há os de cristal líquido, de lâmina bimetálica, de gás. Então nós temos outros modelos de termômetro, além desses que a gente mais conhece, que a gente já está acostumado a ver, né? Então o termômetro clínico talvez seja o mais conhecido de todos, porque é utilizado em clínicas, né, de saúde, os médicos, enfermeiros, pessoal que utiliza esse termômetro para medir a temperatura, nossa temperatura, né, a temperatura dos animais. Então vamos lá. Escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então aqui eu tenho a figura, né, desses três, né, cientistas, desses três estudiosos, né, físicos, e que colaboraram, criaram escalas para a gente poder trabalhar. Então o primeiro que está lista aqui é o Anders Celsius, astrônomo sueco, né, está aqui a data em que ele viveu. A escala Celsius representadas por assim, esse símbolo, né, que a gente tem que colocar essa bolinha aqui que é grau, né, grau Celsius, tá bom? E foi proposta em 1742. Essa escala Celsius, ela tem como base, como referência aí na expansão do líquido, né,
o 0 grau no gelo, quer dizer, a água no ponto de solidificação, ali, né, quando ela passa de líquido para sólido, congelou, tal. Então 0 grau no gelo, tá bom? Essa aqui é a referência dele. O Fahrenheit, né, já tem aqui uma outra proposta, foi em 1727, né, foi antes da Celsius. Ele usou o gelo e um sal marinho misturado com água, quer dizer, o 0 do Fahrenheit é diferente do 0 do Celsius, que o Celsius usou exatamente essa mudança, quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, pelo congelamento. Nessa hora, ele tomou como referência ali o 0 dele, enquanto que já o Fahrenheit já é uma mistura de gelo com sal, já não é o gelo, né? O gelinho puro ali. Depois a gente tem o William Thomson, né? Que é o chamado Lord Kelvin, né? E por conta disso, a escala que ele idealizou, né? Proposta em 1848, é um conceito diferente, é o do zero absoluto. Né? Energia cinética zero, energia de movimento zero. Qual que é a ideia do Kelvin aqui? Ele tentou medir, né, do ponto de vista da matéria, né, em que os componentes ali que ficam, que compõem a matéria, teriam então uma vibração nula, zero de vibração. Né? Já que a temperatura exatamente media o grau de agitação, né, dessas partículas que compõem a matéria, na proposta do Kelvin, nós não temos agitação nenhuma. É quando as moléculas o que compõem, né, as partículas que compõem a matéria, elas param. Né? Elas param de agitar. Isso, em termos reais, práticos, é impossível, a gente não consegue atingir esse zero. Eu vou falando isso para vocês. Né? Ele é um ponto, né, de base que ele tomou, mas sempre vai ter ali uma agitação, por mínima que seja, mas vai ter. Então a gente não tem esse zero absoluto aí, chamado zero absoluto, que é o zero em que não tem movimento nenhum as partículas. Ele, na prática, ele não existe, ele só existe na teoria para a gente poder desenhar tudo, tá bom? Então, são esses conceitos básicos para a gente estar trabalhando aí. Vamos adiante. A gente tem o primeiro estudo aqui sobre as relações entre escalas termométricas. Né? O que vem a ser isso? Então, a relação da escala Celsius com a Fahrenheit, com Kelvin. A gente tem aí um estudo que precisa ser feito nessa parte. Vamos lá. Na escala Celsius, o ponto de fusão da água corresponde a 0 graus Celsius. Tá? 0 graus Celsius. E o de ebulição, 100 graus Celsius. Então, a gente tem o ponto de solidificação e o ponto de ebulição, né? Lá em cima, quando a água está fervendo. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água corresponde a 32 graus Fahrenheit. Então, existe aí uma equivalência, aí, a gente tem, né, que estabelecer essa equivalência do 0 com 32, tá bom? 32 graus Fahrenheit, e o de ebulição, né, que é os 100 graus aqui em cima do Celsius, vai virar 212 graus Fahrenheit. Então, aqui já tem aí um correspondente, né? De um lado eu tenho o 0 do Celsius com 32 do Fahrenheit. Daí depois eu tenho o 100 do Celsius equivalendo a 212 do Fahrenheit. Né? Então, enquanto um dividiu em 100, né, de 0 a 100, no outro nós vamos ter uma variação de 32 até 212, a gente vai ter 180 divisões, 180 pedacinhos aí para compor toda essa escala. Né? Na escala Kelvin, o ponto de fusão da água corresponde a 273 Kelvin. Tá? O Kelvin, como unidade de medida, né, a gente já não tem mais grau. Tá?
Então vale destacar isso aqui na hora que a gente vai falar de Celsius, a gente fala grau Celsius, olha lá a bolinha lá, grau Celsius, tá vendo? Grau Celsius. Quando a gente vai falar de Fahrenheit, é grau Fahrenheit, também grau Fahrenheit. Aqui agora Kelvin não tem graus Kelvin, é 273 Kelvin, tá? Ou 373 kelvins. Um negócio interessante aqui, que o zero, né, o zero do grau Celsius equivale ao 273 Kelvin, enquanto que os 100 graus Celsius equivale ao 373 Kelvin. Veja que 273 para 373 a variação foi de 100 também, né? Então aqui a gente não tem problema com a conversão de Celsius para Kelvin. Por quê? Porque os dois estão usando 100 na sua escala, né? A variação é de 100 aí, de um ponto para o outro. A coisa só muda de figura quando a gente está com Fahrenheit, que aí o Fahrenheit, ao invés de 100, ele usou 180, beleza? Então é isso, vamos para frente. Muito bem, aqui nós temos um quadro, né? uma explicação, né? Melhor aí, né? Para a gente dessa variação das escalas. Então, na escala Celsius, nós temos aqui 0 a 100. Perceba que o intervalo aqui é de 100. Como é que a gente faz essa conta, né? É lógico, é só pegar o 100, tirar o 0. Pegar o final, que é 100, e tirar o inicial, que é o 0. Então, aqui a gente tem uma variação de 100 na escala Celsius. Na escala Fahrenheit, como eu falei para vocês, né? Eu tenho que fazer uma outra conta. Eu tenho que partir de 32, né, chegar até 212. Então, eu pego 212 aqui e tiro 32, que é essa continha que foi feita aqui. Então, nós temos 180 na escala aqui, né? De 32 para chegar a 212, 180, tá bom? Muito bem. Na escala de Kelvin, então, aí é de 273, né, quando está no zero ali do Celsius, né, e aí ele vai aumentando, quando chega lá no 100 do Celsius, que é o ponto, né, de ebulição da água. Aqui na escala Kelvin nós estamos com 373. Então, entenda que as escalas, né, elas têm forma diferente de estar medindo aí a temperatura, de estar informando a temperatura que a gente está aí medindo, tá bom? Então, eu acho que com relação à equivalência das escalas, né? Então, se eu tenho um determinado valor numa escala, quanto que corresponde esse valor numa outra escala, né? A ideia é essa. Por exemplo, se eu tenho 100 graus Celsius, quanto que corresponde esses 100 graus Celsius em graus Fahrenheit? Vai dar 212, né? E quanto corresponde em Kelvin? 373. Então, 100 graus Celsius é a mesma coisa de 212 graus Fahrenheit, que é a mesma coisa de 373 Kelvin. Beleza? Então, esse é a base do entendimento dessa aí, né, relação entre as escalas. Tem uma formulazinha aqui que a gente usa, né, para simplificar os nossos exercícios, tá bom? E aqui foi colocado da seguinte forma: a gente pode usar aqui a questão das proporções, né? A gente usa de um recurso matemático para fazer ou ter a equivalência entre as formas. Então, esse grau Celsius aqui, menos 0, né, é o grau que eu estou querendo saber, que eu estou querendo descobrir aqui, né? Então, que valor que eu vou ter como correspondência. E aqui embaixo, né, veja, entre 0, vamos colocar aqui entre 0 e 100 graus Celsius, eu tenho aqui um valor aqui que eu chamei de θ, né, θc, que seria a temperatura em graus Celsius,
Aí do lado de cá eu tenho um θF, tá vendo? Bem pequenininho, azul aqui, θF, a temperatura em Fahrenheit. E do lado mais aqui à direita eu tenho o θK, que seria o Kelvin, né? Porque a temperatura é em Kelvin, porque Kelvin não tem grau, tá bom? Então, θC, θF e θK. Usei essas três variáveis aqui, né, para poder montar uma fórmula, tá bom? Então, aqui simplesmente nós montamos aí o θC menos zero, né, que seria esse pedacinho daqui, né, esse pedacinho de baixo. E aqui teríamos o θF menos 32, que é esse pedacinho também correspondente ao primeiro, e correspondente na escala Kelvin seria θK menos 273, já que a gente está partindo de 273. Né? Então veja que nas fórmulas nós vamos ter o 0, o 32 e o 273. Tá? Que é isso que é colocado aqui em cima. θC, né, em Celsius, menos 0, θF menos 32 e o θK menos 273. Tá? Eu posso estabelecer essa relação, sim, né, dividindo aqui por essa diferença maior, de 0 a 100, de 32 a 212 e 273 a 373. Né? A gente aprende, né, da própria geometria, né, nos estudos de geometria, quando a gente aprende a parte de proporcionalidade, né, trabalhando as retas, a gente pode fazer, então, estabelecer essa relação aqui entre essas medidas. Isso é da geometria, tá bom? Então, vamos lá. Estabelecidas todas essas relações, quando a gente simplifica isso aqui, né, divide por 20, a gente vai ter aqui 5, né, aquele 180 que vai dar 212 menos 32, a gente divide por 20 também vai dar 8, e aqui desse lado, o 100, né, que é a diferença 373 menos 273, também dá 100, quando a gente simplifica, divide por 20, aí vira 5. Então, a fórmula para a gente aplicar de uma maneira bem simplificada, vai ficar dessa maneira, né? A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que vai ser igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5. Tá? Essa aqui é a fórmula, né? A partir dessa explicação que eu fiz, essa é a fórmula que a gente utiliza para estar achando qual a temperatura que se eu tenho em Celsius, quanto que dá em Fahrenheit, quanto que dá em Kelvin, ok? Aplicando essa fórmula a gente consegue resolver os exercícios. Mais importante do que a gente memorizar essa fórmula, entender como que ela é calculada, como se chega a essa fórmula, por isso que eu fiz essa explicação, que eu dei essa explicação aqui em cima, né? Mas mais importante que isso é você saber que na escala Celsius de 0 a 100, é óbvio, né? Está dividido em 100 pedacinhos, que no Fahrenheit o equivalente a esse 0 a 100 aqui nós temos de 32 a 212, então, né, o 0 equivale ao 32 e o 212 está na equivalência do 100, e que aqui a divisão é 180, já não tenho mais 100 pedacinhos, mas sim 180 pedacinhos na escala de Fahrenheit, e na escala Kelvin eu tenho 100 também. Então, Kelvin com Celsius, tranquilo, é só a gente saber que tem que partir de 273. Né? Só para dar um exemplo. Se eu tiver aqui 10 graus Celsius, quanto que vai equivaler na escala Kelvin? Né? 10 graus Celsius equivale na escala Kelvin, é só pegar 273 e somar mais 10, vai dar 283 Kelvin. Então, esses 10 graus Celsius vai dar na escala Kelvin 283, é só colocar mais 10. Por quê? Porque a escala aqui é de 100 e do lado de cá também está dividida em 100. Então, à medida que eu vou subindo aqui no grau Celsius, eu também vou subindo aqui
no Kelvin. Ou o contrário, né? Se eu vou descendo aqui, menos 10, menos 5, menos 8, sei lá, eu também vou descendo, eu vou subtraindo aqui as unidades na escala Kelvin. Mas em Fahrenheit não, já tem que trabalhar com 180, por isso que muda um pouquinho, né? Mas esse conceito é fundamental. Se você entendeu isso aqui, já está de bom tamanho, beleza? Além da gente poder aí estar correlacionando uma determinada temperatura numa escala, quanto que equivale na outra escala, nós também podemos estabelecer aí uma relação entre a variação. Então veja bem, esse outro termo, esse outro ponto, né, já é um pouquinho diferente daquele que a gente viu até agora. Vamos lá. Relação entre as variações de temperatura nas escalas termométricas. Considerando-se as variações de temperatura equivalentes nas 3 escalas termométricas estudadas, é possível saber o valor de variação correspondente. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: variou 10 graus na escala Celsius. Quanto que equivale na escala de Fahrenheit? Ou então, quanto que equivale na escala de Kelvin? Vamos lá. Entre Celsius e Kelvin, a relação é de 1 para 1. Muito simples, se variar 10 na escala de Celsius, vai variar também 10 na escala de Kelvin. Né? É isso que está sendo dito aqui. Se variar 20 numa escala, varia 20 na outra. Se variar 200 numa, varia 200 na outra. Mas, de Celsius, aqui está escrito errado, tá? É Celsius, tá? Celsius. De Celsius para Fahrenheit, não. Enquanto em Celsius a temperatura varia 100 graus, em Fahrenheit varia 180 graus. Né? Logo, para cada grau Celsius, nós temos um equivalente a 1,8 graus Fahrenheit. A relação aqui é de 1 para 1,8. Né? Então, a variação Fahrenheit dividido por 180 é igual à variação em Celsius dividido por 100. Logo, se a gente fizer aqui uma simplificação, né, passar esse 180 para o lado direito da equação multiplicando, tá? E depois fazendo simplificação dividido por 100, nós vamos ter que a variação em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação em Celsius, tá bom? Né? Então aqui é bem simples da gente fazer uma conferência. Vou aplicar aqui, vamos lá. Com essa equação, o que é que a gente pode dizer, né? Aqui. Variação, né? O delta F, que é a variação. Esse delta vai ser sempre usado para representar a variação. A variação em Fahrenheit vai ser igual a 1,8, só repetindo aqui, né? Da variação delta C, Celsius. Então, aqui está escrito aqui que a variação em Fahrenheit vai ser igual a 1,8 vezes a variação em Celsius. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a variação em Celsius, né? A variação em Celsius seja de 20 graus. Eu tinha lá uma temperatura de 40 graus Celsius e foi para 60 graus Celsius. Né? Esses 20 graus representa quanto na variação na escala de Fahrenheit? Então é só substituir aqui na equação, né? Vamos lá? Eu vou substituir aqui, vamos lá. Vamos lá, a variação em Fahrenheit vai ser igual a 1,8, né? 1,8 que multiplica a variação em Celsius, que é 20. Né? Então, a variação em Fahrenheit vai ser 1,8 vezes 20, vai dar exatamente 36. Tá? Então, enquanto no Celsius varia 40, enquanto em Celsius varia 20 graus, na escala de Fahrenheit nós vamos ter uma variação de 36.
tá? Então, citando esse exemplo, vamos supor que tivesse 40 graus, vai para 60. Do lado de cá, vamos imaginar que fosse, sei lá, 70, vai para 106, né? Uma variação de 36 na escala Fahrenheit. Então, nós temos, por um lado, a equivalência entre temperaturas, né? Então, eu quero uma temperatura em Celsius, qual é que é equivalente no Fahrenheit ou em Kelvin. E depois nós temos a variação. Então, prestar bem atenção que aqui o que a gente está estudando é a variação, né? Se variou tanto numa escala, na outra escala vai variar quanto. E aí é que a gente precisa aplicar esta fórmula aqui. Beleza? Então é isso. Para os exercícios, aí a gente vai ter um outro vídeo para a gente poder estar resolvendo esses exercícios, né? Que são os 4 exercícios propostos aqui para a gente resolver. Valeu? Até lá então. Tenta resolver o exercício e depois assistir o vídeo.